craques do Instagram, meus craques Alma Premium, prazer em receber vocês aqui mais uma vez. Eu, Beto Saad, te recebo com muito carinho, com muita alegria, não é? Para mais uma live importante, mais uma live que vai trazer aqui depoimento fundamental, não é? Vamos fazer com o presidente do Corinthians, Andrei Sanches. Obrigado, Luciano Razuc, grande DJ, né? Marcelo Giacchini, São Paulino. Obrigado a todos que estão aí já, né, se posicionando para acompanhar essa live com o presidente do Corinthians, André Sanches. Eu costumo dizer que adotei uma linha importante, não é? Adotei uma linha importante para criar uma forma. Ô, presidente Paulo Garcia, tá bom, Paulo Garcia, obrigado pelo carinho. Estamos muito prestigiados. Carlito Macedo, grande preparador físico, Sérgio Janiquian, enfim, muita gente aí já entrando, Duílio Monteiro Alves, os grandes dirigentes do Corinthians, Joaquim Grava, enfim, estamos muito prestigiados. Agradecer você, doutor Joaquim, não é, pelo carinho e por cuidar aqui desse que está entregue ao departamento médico. É muito importante dizer que eu adotei uma linha solidária, não é? Estou atuando em várias frentes de solidariedade, não é? E também uma linha de informação, uma linha que contempla a informação. O presidente Andrés já vai entrar comigo, não é? E essa linha de informação, ela é fundamental porque nós temos as incertezas, não é? E o terreno das incertezas é absolutamente importante nesse momento. Presidente Andrés, eu estou falando aqui que nesse terreno das incertezas, né, é fundamental que a gente consiga ouvir as pessoas, não é? Consiga ter informações para que nós possamos tomar decisões. Nós corremos contra o tempo em várias circunstâncias, não é? No esporte, principalmente, a gente vai falar com você. E, correndo contra o tempo, a gente precisa tomar decisão por conta, evidentemente, do período de pandemia que asfixia muito a gente. Então, eu tomei essa atitude, esse caminho também para informar e levar experiências multissetoriais, e você, sem dúvida alguma, é uma delas. Presidente Andrei Sanches, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Está com uma cara boa, uma cara de quem esteve lá já no clube. Se eu bem te conheço, você já foi lá, já fez ali as suas atividades, não é, profissionais, e sem dúvida entrando aqui para a nossa live. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Beto. É um prazer falar contigo aí com teus ouvintes, né? Pessoal aqui no Instagram. Eu acho que é a primeira vez que eu participo assim do Instagram. Não sou muito de tecnologia, mas estamos aí aprendendo. Eu vim a caráter, hein? Eu vim aqui hoje, preto e branco, meti uma camisa preta e branca da High Steel aqui, toda a alfaiataria, o alfaiate fez a camisa para poder prestigiar, não é? Esse privilégio de ser o primeiro a fazer uma live com você. Andrés, eu quero que você fale, você que é uma pessoa polêmica, enfim, contestador e ame ou deixe, não é? Eu quero que você fale da na tua vida. Eu quero que você conte um pouco quem que é o Andrés Sanches, não é? Da onde você veio, enfim, o teu dia a dia, para que esses craques nossos possam saber um pouquinho de você. Não, primeiro, eu sou de família imigrante, né? Minha família veio, meu pai e minha mãe vieram da Espanha, mas nasci em Limeira e sempre morei em São Paulo. Mas uma família como todo imigrante, trabalhadora, logo muito cedo já tem que trabalhar todo mundo, independente da situação financeira. E isso aí foi que eu aprendi muito com meus pais, né? Além de ser sincero. A sinceridade, às vezes, é um preço caro nesse país hipócrita que a gente vive.
Sinceridade ibérica espanhola. Aliás, quem nasceu em Limeira também foi o grande Musa, que é presidente da OGV, Luiz Fernando Musa também. Então, Limeira fabricando aí, fabricando boas pessoas e gente de talento. E os seus amigos da infância? Você tem a relação ainda? Como é que é? Mudou muito a vida, presidente? Como é que é essa relação com seus amigos de infância? Não, eu tenho. Lógico que Infância e adolescência, né? muito dos amigos eu não tenho mais contato, mas aqueles que eram mais próximos, realmente, que eram três, quatro pessoas que viviam ali na Vila dos Remédios, a gente sai amigo até hoje, se encontra até hoje. E agora com a quarentena é um pouco mais difícil, né? Mas vira e mexe a É. gente vai para almoçar ou para jantar junto. Tenho contato com eles, o Fernando, que é um coronel aposentado da Polícia Militar, né? Que é um irmão de coração. Então, todas essas pessoas a gente tem contato. E eu procurei sempre ter o contato com os amigos de infância. Ah, que bom. Não, é importante para que as pessoas saibam, né? Porque às vezes você acaba esquecendo, né? As raízes e tal. Então, quer dizer, você continua preservando isso. E o teu dia a dia, como é que funciona? Você vai no clube, vai para os amigos, não é? Gosta de celebrar com as pessoas que gostam. Como é que é o dia a dia do Andrei Sanches, presidente do Corinthians? Bom, é puxado, né? Eu chego cedo no Corinthians, porque o Corinthians não é. O pessoal fala só de futebol, mas o Corinthians tem, profissionalmente falando, tem a natação, o salão, o basquete, tem muito seu esporte olímpico. Então, o clube é uma cidade. E administrar a cidade, com acertos e erros, sempre é complicado. Mas eu chego lá de manhãzinha e saio só à noite. Vivo em função do Corinthians, porque você, quando se predispõe a ser presidente do Corinthians, você tem que largar muitas coisas para se dedicar ao Corinthians. Aí tem uns babacas que ficam falando abobrinha, porque falar pela internet é fácil, mas eu não tenho que conviver com isso. Sem dúvida, é claro, são ossos do ofício, até porque você sabe que o Corinthians tem peso 10 em tudo, não é? Então, e você é uma figura polêmica, contestadora, e você já disse, e eu falo a verdade. Então, quando você fala a verdade, as pessoas vêm para cima. Como é que começou essa relação sua com o Corinthians? Como é que começou a vida do Andrés no Corinthians? Meus pais tinham box no Parque Dom Pedro, no Mercadão, né? E a gente morava aqui na Rua Celeste, na Moca. E aí ele ficou sócio do Corinthians, a família toda, e pôs eu de sócio como dependente dele. Em 1969, eu tinha 5 anos. 5 para 6 anos. Aí, posterior, quando cresci, sempre convivendo no Corinthians. Aí já comprei o meu título quando fui maior. E frequento o Corinthians desde garoto. Sempre tive um prazer muito grande de ir no clube. Gosto de ir no clube. O Corinthians, poucas pessoas conhecem internamente, mas é um clube um dos melhores de São Paulo, com estrutura para o seu associado. E eu convivo lá direto, tenho o maior prazer em estar lá, graças a Deus. Ah, que bom. E aí você, nessa convivência, nessa paixão que você tem pelo Corinthians, você acabou, agora sim, agora te vejo melhor, agora está mais bem. Fala para o seu diretor de câmera aí, que agora está muito bem. E Diretor de aí, câmara é presidente? eu mesmo. É Joe mesmo, é? E aí, aí começou essa sua paixão, não é, pelo Corinthians e você quis se transformar dirigente. E você se considera o maior dirigente da história do Corinthians? Não, não me considero. Eu acho que todos os presidentes, com acerto e erros, foram importantes para o Corinthians ser o que é hoje. Mas o Corinthians é o que é realmente, independente dos presidentes, dos diretores, é a sua torcida que realmente é imensa e é diferente de todas. Tá. O Vicente Mateus, na história, né, biográfica dos presidentes do Corinthians, ele também tinha, não é, espanhol também, assim como você, ele tinha um carisma, foi o presidente campeão pelo Corinthians depois de 23 anos, e você acha que você e o Vicente Mateus se assemelham a alguma coisa? Ele foi inspiração para você? Não, na minha opinião pessoal, Matheus foi um dos maiores presidentes da história do Corinthians. Mas volto a repetir, todos os presidentes têm o seu merecimento, hein? Um acerto e erro, porque a decisão tem que tomar todo dia, mas ele é um dos caras que ficou muito marcado no Corinthians. Mas mesmo assim ele foi xingado, mesmo assim eles quiseram bater nele, mesmo assim isso aí perde 3 jogos, 4 jogos, você é ladrão, você é bandido, você é tudo. Então tem que saber conviver com isso. Chateia, mas tem que saber conviver com isso.
E olha que ele trabalhava com pedreira, né? Quem tinha que jogar pedra era ele, e ele virava alvo de pedreira. E a família, Andrés? Você é muito ligado, né, à sua família, aos seus filhos, enfim, você é aquele paizão que coloca as asas embaixo dos filhos, principalmente da sua família, e você não larga. Esse lado, Andrés, familiar, muito pouca gente conhece, né? Porque quando eu trabalhava com as empresas da família, era um tipo de trabalho que viajava muito. Então, eu fui muito ausente na infância dos meus dois filhos, né? E agora, depois que eles cresceram, eu estou procurando me aproximar o máximo possível, até para compensar um pouco a ausência que eu tive quando eu era menor. Mas sempre acompanho, sempre em cima, porque realmente eu acho que a única coisa importante que a gente tem na vida são nossos filhos. E acho que, É. a partir do momento que você põe ele no mundo, você tem que ter a obrigação de procurar estar o mais próximo e cuidar o melhor possível. Verdade. Ô Andrés, e aí você se tornou presidente do Corinthians, você cuidou muito tempo da base do Corinthians e você se transforma, sem dúvida alguma, no presidente do Corinthians. E nessa sua gestão de presidente do Corinthians, eu me lembro muito bem quando você me disse isso em meados de 2005, enfim, você me disse assim, olha, eu vou ser presidente do Corinthians e vou fazer uma gestão e vou dar o estádio que o Corinthians tanto quer há muitos anos. E aí vem você, presidente do Corinthians, consegue, sem dúvida alguma, ganhar notoriedade, até pelo teu jeito, a tua forma de ser. Eu considero você, assim como Juvenal Juvencio, duas grandes figuras nas quatro linhas, vocês dois, o próprio Eurico Miranda também, enfim, não pelo estilo, não estou aqui nem querendo criar nenhuma polêmica, mas eu estou dizendo o seguinte, dentro das quatro linhas vocês têm sensibilidade para saber jogador, sabe mexer no emocional e cria um movimento próspero do ponto de vista de grupo, porque as pessoas te respeitam demais. E aí você fez essa história no Corinthians, foi um presidente festejado e tal. Você, como dirigente, você formou dirigentes, e aí você assume a presidência do Corinthians, você tem no seu comando do futebol o Mário Gobi, você tem o Tite como seu treinador, e você inicia um processo trazendo o Ronaldo Fenômeno, não é, para fazer parte do Corinthians, apresentado que foi a você pelo nosso querido Joaquim Grava, que é médico do Ronaldo, e aí você trouxe o Ronaldo para cá. Depois você mudou o estatuto do Corinthians. Você entendeu que 3 anos são suficientes, sem reeleição, para que um presidente possa ficar no comando do Corinthians, e você criou uma linha sucessória. Você sai da presidência, o Mário Gobi assume nos próximos 3 anos e o Roberto de Andrade assumiria. E você cumpriu exemplarmente. Você está feliz com essas mudanças hoje, passados aí, não é, 9 anos, 12 anos de quando você assumiu a presidência? Você faria algum tipo de mudança no estatuto? Teria reeleição? Mudaria presidente? Não seria o Gobi, não seria o Roberto? Conta um pouquinho o que pensa hoje, passado aí mais uma década, o Andrés. Não, lógico que tanto eu como o Mário e o Roberto erramos e acertamos. Quando nós montamos o grupo lá em 2004 para começar a fazer campanha política, não sabíamos nem quem seria o candidato a presidente. Nós começamos a fazer um movimento dentro do clube, porque achavam que estava na hora de mudar. O clube estava muito, com as pessoas muito antigas dentro do clube. E aí fizemos, e uma das cláusulas que nós tínhamos era não ter reeleição. Eu acho que a pessoa pode se dedicar 3 anos ao clube, mas não mais do que 3 anos. Então nós mudamos o estatuto para não ter reeleição. Eu fui eleito, depois foi o Mário e depois o Roberto. Tanto eu como o Mário e o Roberto acertamos e erramos. Cada um sentia uma maneira de administrar. Se fala muita coisa por aí hoje, mas não são grandes amigos, grandes pessoas e tiveram seus méritos. Se falam por aí, significa que houve alguma espécie de rompimento entre vocês durante a gestão deles, é isso? Houve mesmo um rompimento ou não? Rompimento não, mas as pessoas procuraram de outra maneira. Por exemplo, o Mário Gobi hoje, que talvez seja candidato novamente, ele não está mais no grupo. Ele foi para outro grupo. O grupo lá do Hobby, do Menino Prodígio. O Isabela, né? Que até hoje
Até hoje não mostrou no Corinthians porque ele ganhou 500 mil com o Sport e Elias Corinthians. Ele tinha que mostrar isso aí também, como é que foi. Nós, Mas faz vamos- parte nós, do vamos, processo. nós vamos falar de eleição. Nós vamos falar de eleição já já, Andrés. Eu quero só manter uma linha cronológica para que o nosso craque possa. Já são centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Olha, você está sendo visto na sua Espanha, em Portugal, em Buenos Aires, no Peru, no Chile, na Grécia, no Líbano, em Israel. Você está sendo muito bem, acho que sou eu, não é você, mas você está sendo muito bem assistido, e no Brasil todo, evidentemente que você está sendo, e claro, as manifestações de apoio ou as manifestações mais acirradas assim mostram que é você que tem um poder de liderança, é um homem público e sem dúvida alguma é ame ou deixe. Aí você criou dentro do Corinthians, acho que um grande momento do Corinthians, né, quando veio o Ronaldo veio para o Corinthians, e aí você quebrou um paradigma, porque criou-se aí na Série B, o Corinthians na Série B, o Corinthians querendo voltar para a Série A, o Ronaldo vem e acaba encantando o Brasil, porque o Ronaldo teve um desempenho técnico extraordinário, mesmo não na sua melhor performance, mas ao seu lado principalmente, e ao lado do Mano Menezes, ele conseguiu gerar atração e o Corinthians conseguiu de alguma forma ganhar visibilidade, patrocínio, chancela, vanguarda. Você acha que nesse momento o Ronaldo ficou maior que o Corinthians? Não, maior que o Corinthians. Eu separo isso aí em duas coisas. Diga. O Corinthians precisava do Ronaldo fora do Brasil e o Ronaldo precisava do Corinthians no Brasil. É óbvio que o Ronaldo é um fenômeno, tem o mundo dele, mas o Corinthians foi tão importante para ele como ele foi para o Corinthians na época. E todo mundo fala bem hoje porque ele jogou. Se ele não joga, talvez você não, mas muita gente estaria criticando que era loucura, iam falar que tinha esquema com ele, porque toda hora falam a besteira por aí, porque ele veio agora. Como ele veio e jogou, deu certo. É que nem o Tite, segura o Tite. Segurei o Tite, o André segurou o Tite e ganhou. Mas se perde, eu sou burro e o Tite mais burro ainda. Então, futebol, infelizmente, é só ganhar. Você ajudou a fazer o estádio, eu fiz o CT, fizemos o CT do profissional, que o Corinthians até 2008 não tinha CT. Estamos fazendo o CT da base, mas tem gente ali que continua te xingando porque você errou aqui ou errou lá. Então, é difícil. O país está muito difícil hoje em dia. Vamos falar do Tite então. Aí você vem, não é, nessa tua retomada, entra na Libertadores, naquela pré-Libertadores, vem o Tolima para sua vida, e o Tolima, eu acho que houve um despreparo do Corinthians do ponto de vista técnico em relação ao Tolima, mas isso não vem em questão. E aí o Corinthians perde esse jogo e aí vamos lá, vamos ver, vamos entrar na linha cronológica. Você ficou pressionado, não é? Porque o Tite era o treinador, e nesse período você foi procurar, quero saber, você foi procurar o Muricy Ramalho, e o Muricy Ramalho, ele disse a você, olha, mantém o Tite. Foi o Muricy que pediu para você manter o Tite? Eu não fui procurar o Muricy na época, não. Ele me ligou, estava falando que ia mandar embora o Tite, ele me ligou e falou, você acredita em mim? Eu falei, lógico, Muricy, pô. Falou, não manda o Tite embora. Segure o Tite, que ele vai dar muita alegria ainda para vocês. Eu falei, não vou mandar ele embora, não, vou segurar ele, você pode ficar tranquilo. Foi o único treinador que ligou, que se manifestou pedindo para manter o Tite. Porque a maioria dos treinadores aí um vai pegando emprego do outro, essas confusões. Sem dúvida. É isso que faz do Muricy. E é isso que faz o Muricy ser diferente, não é? Ele não faz composição com dirigente, nem com atleta, e tampouco ele vai para o cargo quando existe um treinador em trabalho. E você acha, Andrés, que esse fato... Eu quis contratar ele 2 vezes e ele não quis sair do time onde ele estava para vir. Você tentou contratar? Ele era o teu técnico, ele era o teu técnico, digamos assim, a menina dos seus olhos? Mas ele pipocou pro Corinthians. Ele refugou? Ele refugou? Ah, é até difícil falar isso, mas as 2 vezes ele ficou muito emocionado, ficou muito contente, mas ele falou, eu não saio do clube que eu estou trabalhando, eu vou cumprir meu contrato. Tá, ele não saiu independente da parte financeira. E ele não saiu do Fluminense para ir para a seleção brasileira quando foi convidado à época
pelo presidente Ricardo Teixeira. E aí você acha, Andrés, que nessa questão de você segurar o Tite, até com aval do Muricy, ou seja, porque no momento de tempestade, um conselho vindo de quem veio ajuda você a compor a ideia. Você acha que essa quebra de paradigma, porque o normal é mandar o técnico embora, você ter segurado o Tite, o Corinthians ter sido, depois dessa, digamos, você fez 3 contratações, o time engrenou, foi campeão da Libertadores, foi para o campeão mundial, ou seja, você acha que você criou uma quebra de paradigma no futebol brasileiro segurando o Tite como treinador? Naquela época, sim, né? Porque era impensável que o Tite, depois de perder para o Tolima, ia continuar sendo treinador do Corinthians. Mas o que eu te falei, ele estava lá 7 jogos, ele não tinha culpa nenhuma, não era nem ele que tinha montado o time, nada. Então eu tinha que dar mais tempo para ele, porque ele saiu muito mal em 2005 do Corinthians e eu não poderia cometer o mesmo erro em 2010, né? E comecei em 2011. Então ele depois teve sucesso, mas tudo isso é legal porque ganhou. Se ele não tivesse ganho, estariam aqui criticando, ter segurado, tudo isso aí. Eu saí em fevereiro de 2012, eu saí do Corinthians, entrou o Mário Gobi, trouxe o Guerreiro, o Romarinho para a Libertadores, era o mesmo time, só com mais Romarinho, depois foi para o Mundial com o Guerreiro, e graças a Deus fomos campeões Libertadores do mundo, mas aí já era o Mário o presidente do clube. Tá, e aí nessa época, o Andrés, aí veio digamos, essa quebra de paradigma, que é algo extraordinário até do ponto de vista da estratégia. Porque, na minha opinião, eu vou te falar com muita sinceridade, eu acho que se o Tite não fosse campeão, e aí iam bater um mês, tá vendo, segurou. Mas como ele foi campeão, eu acho que reforça, inclusive, para que os dirigentes dos outros clubes possam pensar realmente em tomar atitudes, não é, mais firmes em relação ao treinador de futebol. E eu acho que o futebol brasileiro, de uns anos para cá, o presidente deixou de ser a figura central e acabou muitos presidentes colocando o treinador à frente da figura do presidente até para ele se poupar. O que eu acho um grande equívoco, porque falta um pouco de liderança, e é uma liderança, não estou nem entrando no mérito se é boa ou não, mas falta sim liderar processo e vai precisar cada vez mais, principalmente no pós-pandemia. Aí veio a questão, até falei com o Neymar, estava com o Neymar pai aqui, naquela ocasião, não é, em que eu soube, né, dessa relação aí entre você e o Neymar, e eu soube também que você fez uma proposta antes do Neymar ir para o Barcelona. E o Neymar confirmou aqui, ele falou, não, o Andrés fez mesmo e tal, só que eu fiquei meio receoso, meu filho falou, pai, eu não vou poder sair na rua se eu for para o Corinthians. Como é que foi isso, Andrés? Ele contou só uma parte, quando ele falou isso aí, eu dei uma resposta, que eu não posso falar aqui, né? Mas realmente teve, eu tenho uma grande amizade com eles, tanto o pai, o Ney pai, como o Ney Júnior são grandes pessoas, se falam muito aí que ele é metido, que isso, mas é uma grande mentira. É um excelente ser humano, é que a pessoa vê ele como jogador de futebol. O que você não pode falar aqui? O que você não pode falar aqui? Pode não, que dá polêmica. Não, mas pode falar, pô, fica à vontade. Não. Fez a proposta ou não fez? Não, fiz a proposta, isso aí é verdade. Mas quando ele falou, não, eu não vou sair na rua, eu respondi um negocinho que eu não posso falar aqui, não. É mesmo, é? E me diga uma coisa, por quanto tempo o Neymar ia ficar no Corinthians? 2 anos depois ele ia para o Barcelona. Tá. E a proposta financeira foi quanto? Dá para falar? Era a multa e 10 a 15% mais do que ele ia ganhar no Barcelona. 10 a 15 a mais, ou seja... E você já tinha alguém para pagar essa conta ou não? Não, porque em 2011 nós fechamos um novo contrato com a TV Globo, né, com a televisão, e tinha um cheque de luvas para entrar de 80 milhões em 2012. Então, fazendo isso aí, mais que o Ronaldo saindo, e as coisas que tinha o Ronaldo, nós íamos fazer o mesmo meio que fizemos com o Ronaldo e com o Neymar. Tá, e aí você tentou também com o Adriano, quer dizer, não teve, digamos assim, apesar do Adriano ser um gigante de jogador, você não conseguiu atingir a performance, né? O Adriano não conseguiu, apesar de ter feito o gol salvador, mas ele não conseguiu. Já valeu a pena. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena. Então, ele não conseguiu a performance do Ronaldo. E aí veio o Andrés dirigente. Dirigente, você começou a ganhar muita força, muita repercussão, você chegou num momento da tua vida
você teve um embate aí com o presidente Juvenal Juvencio, não é? E o Corinthians jogava no Morumbi todos os jogos, era o maior cliente do São Paulo Futebol Clube, o Corinthians preservava e você dizia para o mundo, você abria o peito e falava, puxa, um dia eu vou fazer uma gestão tão competente como a do São Paulo. Eu quero que você conte aí por que houve o rompimento entre você e o Juvenal que acabou tirando o Corinthians do Morumbi. Você foi jogar no Pacaembu e enquanto ninguém acreditava que o Corinthians pudesse jogar no Pacaembu, por conta do número de torcedores, da capacidade do estádio que o Pacaembu oferecia, o São Paulo oferecia 70, 80 mil e o Pacaembu 40 mil. Então, ninguém acreditava à época que você pudesse fazer isso e você acabou fazendo. Então, quero que você explique para o Brasil e para o mundo o que aconteceu para o presidente Andrés sair, o São Paulo perdeu a atratividade, os outros clubes acabaram saindo do Morumbi, foram jogar todos no Pacaembu, e o Corinthians conseguiu criar um movimento tão grande que as duas Libertadores, não é, ou as três, a que você perdeu, a pré-Libertadores, o campeonato o Corinthians foi campeão no Pacaembu, não é? E o Santos, dirigido pelo Muricy Ramalho, que você disse que gostaria que fosse teu treinador, também foi campeão no Pacaembu, ou seja, o Morumbi acabou desabando. Conta essa história, Andrés, que é muito importante. Eu sempre tive uma excelente relação com o Juvenal. Tinha muito orgulho de ser amigo dele, foi um grande amigo, Deus que o tenha, mas foi um grande amigo. Mas naquele dia, quando teve aquele problema do Pimenta no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, né? Uma entrevista, perguntaram para ele, pô, mas agora ele falou, não, o Palmeiras vier jogar aqui no Morumbi vai ter só 10% dos ingressos. E aí não sei que jornalista aí perguntou para ele, mas e o Corinthians? Ele falou, tudo igual, todo mundo vai ter 10%. Aí eu liguei para ele 9 vezes. 5 no celular dele e 4 no escritório dele no São Paulo. Até que a secretária deu a entender que ele não queria atender. E foi quando eu tive a eleição, que eu ganhei a eleição, que eu fui na minha coletiva, eu falei que enquanto eu fosse presidente do Corinthians, eu não jogava mais no Morumbi. E foi isso que aconteceu. Mas depois disso nós conversamos, tivemos sempre juntos. Às vezes a gente discutia pela empresa, porque ele tinha que defender o São Paulo e o Corinthians, mas foi um dos poucos dirigentes que eu conheci que sabia o que fazia. E me diga uma coisa, quer dizer, na verdade você queria um número a mais de ingressos para atender a demanda, claro, do Corinthians. Eu não queria nem discutir isso, porque ele não chegou a falar para mim que era. Eu liguei para ele para perguntar se aquilo que ele tinha falado na entrevista ia se acontecer realmente. Quando o Corinthians fosse mandar jogos lá, ou ele mandar jogos lá com o Corinthians, ele ia dar só 10% dos ingressos. Mas não consegui falar com ele. Tá, e se ele conseguiu jogar mais lá. Tá, quer dizer, então, o que realmente acabou rompendo, o rompimento entre você e o Juvenal foi por conta dos ingressos e, claro, à época ninguém acreditava que você pudesse sair de lá, transformar o Pacaembu no que transformou e acabou, sem dúvida alguma, para mim, a saúde financeira do Corinthians foi absolutamente extraordinária quando você jogou no Pacaembu. O Corinthians ganhou musculatura, um time extraordinário, o ticket médio foi aumentado, a torcida compareceu, o Pacaembu não tinha uma média de público de mais de 30 mil pessoas e você tinha um resultado financeiro muito, muito interessante. E aí o São Paulo, ao contrário, São Paulo perdeu a atratividade e desde 2008 não consegue chegar lá, o São Paulo, infelizmente. Mas enfim, vamos lá. Não adianta, o Corinthians está ganhando tudo ultimamente e o nego está xingando igual. Mas Andrés, vamos falar de número, vamos falar de performance, Aí veio o Marco Polo Del Nero na tua vida. Aí entrou o Marco Polo Del Nero na tua vida e o Juvenal Juvencio já brigado contigo, você estava naquela briga, enfim, um rompimento parcial, mas era um rompimento, e aí o Juvenal acabou rompendo com a Federação Paulista de Futebol, por conta daquela final em 2008, o caso da Madonna, lá dos ingressos da Madonna, enfim, aliás, você é fã da Madonna, eu sei, você gosta de pagode e da Madonna, e aí o juiz, e aí houve o rompimento entre o Juvenal Juvencio e o Marco Polo Del Nero, que acabou, inclusive, culminando no afastamento
do Marco Polo Del Nero da Federação Paulista de Futebol. E aí você saiu em defesa do Marco Polo, até por conta da sua relação estremecida com o Juvenal. E você acabou blindando o Marco Polo Del Nero de um provável impeachment que o Juvenal queria liderar à época. Queria que você falasse sobre isso. Quando teve o problema dos ingressos lá do jogo com o Marco Polo, ele foi suspenso 90 dias. E aí o Juvenal aproveitou essa deixa e queria realmente o impeachment dele. Tudo foi dos clubes, não foi só eu. Os clubes não aceitaram. Porque quando a pessoa está mais frágil, não é justo você ir para cima das pessoas. Eu achava que aquilo não é o momento. Passasse os 90 dias, se o Juvenal quisesse continuar com essa campanha, tudo bem. Mas naquele momento era um momento muito errado. Mas você considera que você foi o responsável, até pela performance que o Corinthians estava, saindo do Morumbi, ou seja, você estava com a bola toda, né? Você estava com a bola toda, Andrés, à época. Você acha que você é que blindou realmente o Marco Polo Del Nero? Não blindei. Fui um dos que encabeçou isso aí, mas muitos clubes ajudaram também. Porque um clube só, na federação, um clube só não tem a força que dizem que se tem. Então vários clubes, eu encabecei uma parte, mas vários clubes blindaram o Marco Polo naquele momento. E aí o futebol continua, o Ricardo Teixeira te colocou na CBF, não é? Você foi chefe da delegação na África do Sul, da seleção brasileira, você acabou até sentando lá quando o Ricardo Teixeira pediu afastamento, você acabou assumindo lá em algum momento a CBF, e o Marco Polo Del Nero, o Marinho, na verdade, o Marinho acabou, depois veio o Marinho, assumiu a CBF com a renúncia do presidente Ricardo Teixeira, o Marco Polo foi o vice-presidente dele, e o Mano Menezes foi o treinador, à época, né, escolhido. E você, depois de um tempo, você chegou, não é, como diretor de seleções, enfim, e aí houve, não é, aí sim, houve uma briga, uma ruptura entre você e o Marco Polo Del Nero quando tiraram o Mano Menezes, né, a direção da CBF, o Marco Polo Del Nero e o Marinho tiraram o Mano Menezes e colocaram o Filipão. Queria que você falasse desse momento aí. Qual foi a rusga que ficou pro Andrés? Não, ficou uma rusga grande, porque do meu jeito de ser, eu sou a pessoa, quando eu assumo alguma coisa, eu tomo a frente. E eu dou a cara para bater, infelizmente. Podia me esconder mais, mas não, dou a cara para bater. E na época, eu não pedi demissão da CBF porque o Mano foi mandado embora. O presidente da CBF, o Marco Polo, tinham todo o direito de tirar que eles quisessem. Mas o que eu pedi demissão foi porque eles contrataram o Felipão sem eu saber. E já estava contratado antes do Mano ser mandado embora. E isso eu não admiti. Eu sendo diretor de seleção, como eu ia trabalhar com o treinador, que eu não sabia nem que ele tinha sido contratado. Você não foi consultado em momento algum? Não, pelo contrário. Sempre falava que não tinha um treinador, mas já estava contratado. E aí você rompeu com o Marco Polo. Você chegou a brigar com o Marinho também ou não? Foi com o Marco Polo só? Não. Nem com o Marco Polo eu briguei. Eu só com o Marco Polo fiquei 2 anos sem conversar com ele. 2 anos, 3 anos sem conversar com ele, ou até mais. Mas depois já conversamos, já estive lá com ele, já conversamos, já graças a Deus já não pode se guardar mágoa de ninguém e é bola para frente. Tá certo. E aí nesse momento, você se afasta completamente da CBF e você se candidata à CBF. Você foi candidato de oposição ao Marco Polo Del Nero? Não, eu tentei, mas não consegui. Não... Porque para você ser candidato na CBF, você tem que ter assinaturas. De quantas 8 federações? 8. E de 5 clubes. Então, os clubes era fácil. Agora, a federação, para você conseguir, era quase impossível. Você acha que houve um movimento financeiro promovido pela gestão da CBF para interpelar a sua candidatura, não? Não, isso eu não posso falar, porque falam de mim coisas que não é verdade, também não vou falar dos outros. Isso eu nunca soube disso. Tá, mas os presidentes de federação recebem, digamos assim, um mensalinho, como dizem, da CBF. Não, mas se recebe alguma coisa, é oficial pela CBF. Todo mundo tem consciência disso, está no balanço, tudo. Isso não, perfeito. Mesmo em caráter oficial, esse mensalinho acaba, não sei, estou te perguntando, você acha que acaba promovendo uma tendência
para que, vamos dizer, o Andrés vai assumir aí e vai acabar com o nosso mensalinho, ou com o nosso salário. E aí ficou aquela rusga, não vamos não, vamos manter o que tem, senão o Andrés entra aí e acaba com tudo. Aconteceu isso, Andrés? Não, que eu saiba, não, mas realmente a relação do Marco Polo com o presidente das federações era muito mais forte do que eu. Eu estava conhecendo praticamente os presidentes das federações. Então ele tinha muito mais articulação e foi uma coisa legal, mas foi uma experiência boa para mim que tentar ser candidato. E já tive esse desejo, hoje eu não tenho tanto, não é minha. Não vejo isso na luz da frente. Tanto quer dizer, ainda tem um pouquinho, tanto quer dizer, ainda tem um pouco. Já tive muito mais. Hoje não. Eu estou muito decepcionado com o futebol aí, com o sistema futebol, com as pessoas, então eu já tive mais vontade do que hoje. Muito bem. E você, dentro dessa tua experiência, também, não é, esse insucesso na CBF, essas relações tempestuosas, enfim, e essa tua trajetória, você acabou formando dirigentes, não é? Você colocou o Roberto de Andrade, que já era diretor do Corinthians no futebol, com o Duílio Monteiro Alves, ou seja, o próprio Mário Gobi, que foi teu diretor de futebol, e você manteve exemplarmente o teu plano. Eu sei que você foi muito pressionado para trocar o Mário Gobi da presidência, o nome do Mário Gobi como presidente, o nome do Roberto de Andrade, mas se há alguma coisa para dizer que você cumpriu exemplarmente, né, com a sua palavra, foi manter os nomes que você lançou quando você lançou a sua chapa. E aí, Andrés, você formou os dirigentes. E o Duílio Monteiro Alves, não é, que não trabalhava no futebol, na minha avaliação, ele se despontou de maneira absoluta. Porque ele tem 3 campeonatos paulistas, ele tem um brasileiro, ele tem uma Libertadores e um Mundial. Você acha que faz parte da gestão de um presidente de futebol também formar novos dirigentes para que possa criar uma identidade de gestão e de futuro nos clubes? A democracia é muito complicada, né? Então você pega hoje um clube do tamanho do Corinthians, ou qualquer clube, e você tem 3 anos de mandato, realmente o projeto em 3 anos não dá para você cumprir o projeto. Na época que nós fizemos um projeto para 10 anos, que eu fui gestor por 4 anos, o Mário por 3 e o Roberto por 3. E agora voltei eu de novo, e isso faz parte do processo da democracia. Mas não é que eu formei dirigente, o clube necessita de pessoas novas e pessoas que apareçam para se dedicar mais ao clube. Tá, você acha que o Duílio Monteiro Alves realmente desponta como um dirigente experiente? Até porque, Andrés, antes do Juninho Paulista assumir essa função de diretor de seleções da CBF, o Juninho, que estava numa gestão, numa posição mais administrativa, o nome do Duílio até foi ventilado para participar da gestão da CBF. Ou seja, você entende que você consegue formar dirigentes e que o Duílio é um dirigente preparado dentro do futebol brasileiro? O Duílio já nasceu com o DNA do futebol, né? O avô, claro, sem dúvida. Tem história. E Duílio Monteiro Alves. Ele tem um dom, e eu acho que se ele tivesse ido para a CBF seria um grande acerto da CBF. Agora, ele está preparado para o que deve Agora temos que esperar o grupo aí mais para frente que vai decidir. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de Arena. Aí vem a Copa do Mundo, o Andrés, você com uma relação com o presidente Lula bastante íntima, não é? E aí vem a Arena Corinthians, o sonho que você me falou lá em 2005, não é? 2005, quando você disse, olha, eu vou fazer de tudo para poder construir o tão sonhado sonho, né? O tão sonhado emblema, o símbolo maior do Corinthians, que nunca, você falou ainda para mim, o que teve de pedra fundamental dava para construir um estádio, de tanta dava pedra. Pô, dava para pagar a Arena. E aí, eu quero te dizer o seguinte, aí veio o estádio, você construiu um estádio numa região de 7 milhões de gente, a Zona Leste são 2 Uruguais, a Zona Leste tem, o PIB da Zona Leste é um PIB interessante, é altamente consumidor, e é um público, esses 7 milhões de gente,
é um público, você é da Zona Leste, é um público que durante anos está acostumado a vir para a Zona Sul, Zona Oeste, enfim, Zona Sul, para acompanhar os jogos de futebol, para acompanhar os espetáculos, os shows, enfim. Ou seja, a Zona Leste, ela não reunia, não é, nenhuma arena esportiva, nenhuma casa de espetáculos, vamos dizer assim, destacada, que pudesse fazer aquele torcedor, o morador da Zona Leste, né, o torcedor, no caso do futebol, permanecer lá no seu habitat. E numa região de 7 milhões de gente, Andrés, você construiu uma arena, para mim, uma das arenas mais sofisticadas do mundo. Para mim, uma arena, eu quero sim assistir no mármore, eu quero sim assistir dentro de uma arena confortável, eu acho que a gente merece sim. Porém, dentro de todo o movimento que foi feito por conta da Copa do Mundo, principalmente no transporte público. A Arena do Corinthians, ou Arena Corinthians, ela é a arena que reúne mais proximidade. Se você quer ir para o lado, para o setor oeste, você desce na estação Arthur Alvim do metrô. Se você quer ir no lado leste, você desce na estação Itaquera. Você tem trem ao lado, você tem uma estação de ônibus, o terminal de ônibus, ou seja, ela reúne todas as condições fora o que foi realizado de benefício no entorno da arena. Porém, ela é uma arena para se jogar futebol. Você entende hoje que você mudaria o projeto da arena para uma arena multiuso, uma arena multidisciplinar, para gerar maior atratividade, já que a gente está vendo aqui que a Arena do Palmeiras é a arena de futebol que mais shows tem no mundo. E como você tem uma população de 7 milhões, entende você que poderia mudar, esse projeto poderia ter sido multiuso, multidisciplinar? Não, eu não mudaria, não. Eu acho que a Arena do Corinthians foi feita para se jogar futebol. E tem estrutura lá para ter show. Não dentro do gramado, mas tem o centro de convenções que cabe, o menor cabe 2.500 pessoas, o maior cabe quase 4.000 pessoas. Tem os estacionamentos que cabe 30.000 pessoas. É que muitos querem fazer show dentro do gramado. E dentro do gramado, e por isso não tem essa especificação para se fazer. Nunca foi combinado fazer isso. Mas acredito eu que num tempo mais do que eu esperava, vai se mudar todos os gramados para sintético. Que nem o Palmeiras fez agora, porque cada ano que passa está ficando mais moderno, está ficando mais autêntico, está ficando mais próximo do natural. E acho que todos os estados pelo mundo vai ser desse tipo de gramado. Tá, e não venha me dizer, não é, que quando você fala de um estádio na Zona Leste, não, lá é pagode, lá é funk. Não. Poucas pessoas sabem o que eu sofri de pressão dos órgãos de governo, municipal, órgãos do governo governamental aqui do estado, e dentro do Corinthians mesmo por ser na Zona Leste o estádio. Não, e eu acho que você foi estrategicamente perfeito, não é, a gente sempre fala disso, eu só discordo um pouco do modelo, ou seja, eu acho que se fosse multiuso e multidisciplinar, o estádio teria muito mais atratividade, você ia levar shows internacionais, e você, deixa eu só... Você imagina o Corinthians deixar de fazer uma semifinal na arena porque tem um show. Mas, Andrés, isso é problema de calendário. E aí você estrutura. Não, você estrutura. E aí, na minha avaliação, um show do Rolling Stones, vamos falar. Agora, eu vi o Andrea Bocelli. Você imagina, Andrés, o que o povo da Zona Leste, você ia precisar, uma média de público, só para você ter uma ideia, num show aqui na Arena do Palmeiras, 60.000 pessoas utilizando o gramado. Você ia precisar, tendo 7 milhões de gente, vamos considerar 2% da população, são 140 mil. Você ia precisar de 2,5 vezes, 2,5 datas a mais para atender a demanda só da Zona Leste. Ou seja, eu acho que, se puder rever, eu acho que eu bato nessa tecla da atratividade, mas enfim, você criou um movimento de transporte extraordinário, fez a tão sonhada Arena do Corinthians. Você vai pagar essa arena, Andrés? Não, eu não. Quem vai pagar é o Corinthians. Vamos falar aqui em números redondos. O Corinthians deve 1,5 bi da arena. A Odebrecht já deu quitação de quase 600 milhões.
Então, falta ainda uns 400, 500 milhões que está se negociando com a Odebrecht, está esperando a recuperação judicial dela sair para a gente renegociar. E o Corinthians vai pagar o que sempre falei, e que sempre foi dito, que sempre foi combinado. Vai pagar os 400 milhões que pegou de empréstimo na Caixa. Só isso. Tá. Lula não deu de presente, não tem nada disso. Então tá. Aí você se candidata a deputado. Nesse período, você Não dá vai. para pular essa? Hã? Não dá para pular essa? Não, vou nessa. Agora vou entrar no plenário pela ordem, senhor deputado. Pela ordem, senhor deputado. Vamos entrar. Vossa Excelência se candidata a deputado federal. Teve, se não me engano, 165 mil votos. Foi o candidato do PT mais votado ao Parlamento Brasileiro, né? O candidato do PT aqui do Estado de São Paulo, mais votado. E aí, muitos dizem que você se candidatou a deputado federal para ganhar imunidade porque você roubou na arena. Que você fez trampa na arena, enfim, o Andrés roubou, o Andrés é ladrão, e a gente está vendo aqui as manifestações. Então, eu quero abrir aqui para que você possa falar por que você se candidatou, e eu não tenho visto, confesso a você, e muitas pessoas que falaram de você, principalmente no caso do J. Ávila, que o J. Ávila tinha manifestado na última intimação dele lá nos Estados Unidos, em Miami, ele tinha te citado, e as pessoas que falaram isso, você contestou, processou e realmente foi comprovado que você não foi citado. Então, aproveitando isso, eu quero dizer, você roubou na Arena do Corinthians, as pessoas falam, você se candidatou a deputado federal porque você realmente fez trampa com o presidente Lula. Como é? Essa história está nebulosa, eu quero esclarecer de uma vez por todas. Olha, nós íamos fazer o estádio do Corinthians de 350 a 400 milhões, o estádio do Corinthians. Tá. Infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, o Morumbi foi vetado para a Copa do Mundo. E não foi vetado por causa de briga com o Ricardo Teixeira ou isso, porque tinha que fazer uma Assembleia Geral dos sócios aprovando o fechamento do estádio por 3 anos. E o Juvenal nunca fez essa Assembleia. Por isso que a FIFA vetou. Não foi briga. Não foi você que interferiu? Não foi você que interferiu? Não, isso é lenda. Aí veio todo mundo para cima do Corinthians, que só daria para fazer em Itaquera, porque lá já tinha o metrô, já tinha a estação de trem, tudo isso aí era muito mais fácil. E fazendo um pouco mais de obra que precisava, que a Zona Leste sempre foi uma zona largada pelo poder público, iam fazer melhorias, como fizeram algumas melhorias, tinham que fazer muito a mais, mas infelizmente não vai se cumprir daquilo que se fala. Então foi por causa disso. Aí o estádio passou para 820 milhões, com Copa do Mundo. E o estádio custou 985 milhões de reais. Tudo, 100%. Que é a mudança dos dutos, que ninguém fala que custou 12 milhões, a construção do fundo, que custou mais 5 milhões, tivemos que pagar 36 milhões de imposto, porque demorava para sair o número lá que tem que sair do governo para comprar sem imposto, porque quem tinha Copa do Mundo era sem imposto, então deve pagar 36. Então, o estádio realmente, contando tudo isso, custou 985. Falam em 2 bilhões, 3 bilhões, que é uma puta mentira. E hoje estava em 1,5 bi, porque tem correções, tem juros, tem tudo. Já acertamos com a Odebrecht 600 milhões, falta uma parte, que estamos esperando sair a recuperação judicial da Odebrecht para acertar. E o custo do Corinthians realmente que o Corinthians tem que pagar é os 400 milhões da Caixa com mais correção. Muito se fala, infelizmente, nesse país aqui, você se tornou uma pessoa pública, falam demais. E se eu precisasse ser deputado para não ir preso, eu teria continuado deputado. Eu podia ter me candidatado e tinha grande chance de ser reeleito. Como tinha alguns jornalistas que juravam que eu ia ser candidato novamente para não ser preso. Eu estou aqui, estou solto, não ando com segurança, estou em casa, vou no clube, vou no estádio. Eu não tenho nada. Se eu tivesse roubado um centavo do estádio, já estava preso. Porque se tem um lugar que foi investigado, foi o estádio do Corinthians. E não foi investigado por Zé Mané, não. Foi investigado pelo poder público, pelo Ministério Público, por polícia, por tudo. Eu já fui depor 2 vezes e até hoje, graças a Deus, não deu nada. Não deu porque não tem mesmo, não tem nada. A arena foi construída por 1 metro quadrado, é a arena mais barata do Brasil. Pelo tamanho da área. Tá, pelo tamanho da área. Porque o pessoal faz o estádio por cadeira, por assento. Não é por aí que se faz o valor do estádio. O valor do estádio é por 1 metro quadrado. Eu posso ter 50 mil lugares no estádio, mas só tem um estádio e arquibancada. Não tem salão
para evento, não tem salão de imprensa, não tem zona mista pequenininha, e tudo isso aí. E tudo isso é custo. Então, por metro quadrado não chega a R$6.000 o metro quadrado. Perfeito. Bom, e agora nós estamos às vésperas aí, Andrés, de uma eleição, não é? E só para te falar, o Instagram, eles nos permite fazer. Você queria ficar 3 horas. Eu acho que a gente fica 1 hora é o suficiente, porque ficar 3 horas com você aqui, você tem mais história que 3 manicures juntas, meu filho. Então, nós temos mais 10 minutos, e aí vem uma eleição agora à frente, e você tem aí, não é? Você disse que o Mário Gobi provavelmente deve ser candidato, você tem o Isabella, que era um desafeto do Mário Gobi, ao que parece, apoiando a candidatura Mário Gobi, e eu quero saber de você, como é que vai ser essa eleição e como vai ficar o futuro do Corinthians no pós-pandemia e o teu futuro e qual candidato você vai apoiar? Bom, eu não tenho candidato ainda para apoiar, nem sei se a gente vai lançar candidato. Uma coisa que eu sei é que eu vou sair. Isso já é certeza. Do resto eu não tenho certeza de nada. O Mário tem grande experiência, pode ser novamente um grande presidente, o Paulo Garcia tem experiência, o Augusto, que também é candidato, também tem experiência. Tem. A única coisa que eu fico sentindo do Mário Gobi é ele estar encabeçando a chapa dele, o Felipe Isabella, né, que é Por quê? o menino prodígio, é o Robin. Por quê? Porque ele é covarde, ele não fala aquilo que tem que falar. Ele fala que a Arena é escondido, está tudo escondido. Do grupo dele que fez os contratos da Arena, quem assinou o contrato da Arena é pessoas que estão no grupo dele, não fui eu que assinei o contrato da Arena. Então, esse tipo de coisa. E ele tem que mostrar para os corintianos onde ele ganhou 500 mil com o Sport, Elias e Corinthians, que ele ganhou 500 mil reais. Ele tem que mostrar isso aí para todo mundo. Ele chamava o Mário Gobi de ladrão, que a administração do Mário Gobi roubava. Não sei se ele já pediu desculpa para o Mário Gobi, mas ele tem que vir a público e pedir desculpa, ou confirmar o que ele falava na época. Eu tenho aqui prints das mensagens dele falando tudo isso do Mário Gobi. Então isso eu acho uma covardia. Ele falar isso do Mário Gobi e hoje está com o Mário Gobi. Mas é um direito, o Mário Gobi sabe com quem anda e com quem escolhe. E foi um grande presidente, e se ganhar a eleição será novamente um bom presidente. Você acha que a presença do Isabella e com tudo isso fragiliza a candidatura do Mário Gobi? Com certeza. Muita gente que votaria nele não vai votar nele por causa do menino prodígio. Não é, Isabella? É menino prodígio. O menino prodígio. Tá. Me diga uma coisa. E aí, e o futuro do Corinthians no pós-pandemia e o teu futuro? Não, o futuro do Corinthians vai ser como todos os clubes, com muita dificuldade. Porque o clube de futebol tem 3 receitas. Televisão, patrocínio e ingresso. Ingresso o Corinthians já estava sem há anos, por causa vai para pagar a Arena. Patrocínio e televisão. Se a televisão parar de pagar, 70% da maioria dos clubes, 50%, 70% é a receita e a televisão. E se a televisão não pagar as prestações que tem que pagar, isso vai ser um efeito dominó. Todos os clubes vão ter dificuldade para cumprir seus compromissos. E a pandemia vai acabar, vai voltar os jogos de futebol sem público. Eu tenho quase certeza que até o final do ano não teremos público no estádio de futebol. E isso vai dificultar muito os clubes. Mas vai ter o lado bom. Os valores dos jogadores vão descer bastante, vão abaixar bastante, porque realmente nós estamos pagando uma coisa que era um pouco fora da realidade. E qual é a tua linha? Qual é a linha que você adota para o futuro dos campeonatos? O Paulista continua, o Brasileiro invade 21? Eu acho que os clubes têm que trabalhar com a hipótese de entregar tudo aquilo que foi vendido. Então nós vendemos o Campeonato Paulista, nós vendemos a Copa do Brasil, nós vendemos o Brasileiro e temos que cumprir. Não sei como é que nós vamos fazer, a maioria dos times tem 2 times, um time joga na terça, outro time joga na quarta do mesmo clube, e aí o jogador tem um descanso. Não sei o que a gente fazer, vai ter que fazer um esforço, todo mundo, para entregar aquilo realmente que a televisão comprou e que os patrocinadores compraram. E joga em regiões... do marketing, você sabe que a pior coisa que tem é você vender uma coisa e não entregar. É verdade, só que, lamentavelmente, esse inimigo invisível que assola o planeta pegou todo mundo de surpresa e todo mundo tem que fazer concessão. Ontem, entrevistando o Zé Roberto Guimarães, lá no meu programa no Band Esportes e no Band News, o voleibol já cancelou a temporada, não é? Olimpíada transferida para 2021. E você não acha que essa invasão, terminando o campeonato, você acha que pode invadir 21 e se invadir não vai prejudicar a temporada seguinte, já que a gente vai ter Olimpíada, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem os regionais, você não acha que vai confundir um pouco o calendário? Não dá para terminar tudo em 2020?
Depende de quando voltar. A gente não sabe quando vai voltar. Uns falam maio, outros falam junho, outros falam julho, outros falam agosto. Depende do prazo que voltar. Eu acho que nós temos que entregar, fazer um esforço muito, entregar, seja lá quando volte, entregar tudo que nós vendemos, mesmo que isso vá até janeiro, fevereiro do ano seguinte. Porque, eu volto a repetir, para o futebol seria muito ruim não entregar aquilo que se vendeu. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, temos que trabalhar com esse hipótese. Todos os times têm 2 times e praticamente vão ter que disputar campeonato simultaneamente. Perfeito. Você já disse que vai sair realmente do futebol depois da eleição em novembro, então já fica aí determinado a tua posição. Para a gente terminar, presidente Andrei Sanches, o que você voltaria atrás que você no passado acabou não realizando ou realizando? O que você voltaria atrás e qual a sua maior frustração como dirigente de futebol? Eu voltaria, talvez eu não teria feito a Copa do Mundo. Não teria deixado de fazer o estádio para a Copa do Mundo. Talvez isso aí eu faria. E acho que o meu maior erro foi ter feito o estádio para a Copa do Mundo. Eu acho que isso Por quê? É um custo-benefício muito caro para o Corinthians. E vamos ter que pagar. E eu estou pagando caríssimo isso. Tá. E só para concluir, por que você mudaria, então? Porque você mudaria, não faria o estádio? Ou, por exemplo, você pegaria o Pacaembu, que estava disponível à época? Nós tentamos pegar o Pacaembu. Nós tentamos pegar. É que, na época, o prefeito não conseguiu viabilizar para o Corinthians. Nós queríamos o Pacaembu por 30 anos. O prefeito era o Gilberto Kassab e o secretário de esportes era o Walter Feldman, que hoje é secretário da CBF. Só que eles não conseguiram viabilizar isso na região dos pobres, lá, porque lá é a região é de pobre, né? Lá não tem piscina nos prédios, não tem nada, é a região dos pobres. Eles precisam muito do Pacaembu. Então lá o Viva Pacaembu que tinha que pagar a manutenção do Pacaembu. Aí não conseguiram viabilizar. Aí nós partimos para a parte de Itaquera, que nós já tínhamos o terreno lá em Concepção, que era o CT da Barra. Aí fizemos lá a arena. Talvez porque você faz coisas na arena para a Copa do Mundo que muitas coisas você não usaria depois para o teu clube no dia a dia. Mas era uma abertura de Copa do Mundo e o estádio de abertura é totalmente diferente dos estádios normais para a Copa do Mundo. E isso encareceu um pouco. Tá. O Andrés, tem muitos amigos aqui teus, gente batendo, gente xingando. Tá aqui o Sadalinha. Pessoalmente não xinga. Tá aqui o Sadalinha, tá aqui o Muricy Ramalho, muita gente do Corinthians, amigos nossos aqui, Fabinho tem muita gente infiltrada aí, e eu quero para finalizar, meu craque Andrei Sanches, presidente Andrei Sanches, o teu grande barato realmente é sentar com os amigos, tomar teu esquinho, ouvir o seu pagode e curtir a tua família, é isso mesmo, Andrés? E o Corinthians? Eu ponho o Corinthians junto com a minha família. O Corinthians realmente é uma paixão que pegou muito forte. E paixão não, amor, né? Porque isso aí no time de futebol não acaba nunca. E isso é muito importante. Mas realmente eu gosto de estar com os meus amigos, tomar meu esqui e jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora. Tô esperando a polícia vir prender, né? Que nem falam aí, né? Tô esperando. Tá esperando? Tô esperando. Não sei, faz 10 anos que estão falando isso, estou esperando. É muita irresponsabilidade. E olha, eu tenho que atestar alguma coisa a teu favor, porque você sai às ruas, você falou que sai sem segurança, se reúne com seus amigos e tal, e sem dúvida alguma as pessoas festejam, seja torcedor de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, pode te xingar, mas te xinga de uma forma até carinhosa, e você recebe isso muito bem. Você é um cara feliz, presidente André Sanches? Tenho saúde, meus filhos têm saúde, já sou um cara feliz. Muito bem. Não posso reclamar. Muito bem. Então, eu também sou um cara feliz, porque fiquei bastante contente da sua exclusiva comigo nessa live aí. Sem dúvida alguma, eu voltando agora para Bandeirantes, a gente vai poder criar muita resenha, gerar muita resenha com amigos, com pessoas e principalmente com a tua experiência em relação a essa crise no pós-pandemia. Eu acho que vai ser muito importante
essa união? Já está se falando de mudança de plano, de mudança de comportamento por conta do que está acontecendo. Eu acho que o futebol vai precisar mesmo de uma gestão de liderança e você, sem dúvida alguma, com os outros presidentes, vão ser fundamentais. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado pelo carinho e muito obrigado por essa esclarecedora entrevista que foi muito, muito importante. Obrigado você, Beto, e dá um abraço a todos os amigos que estão aí nos ouvindo, né, perdendo o seu tempo a ouvir Beto e Andrés, mas agradecer a todos aí, um beijão para você. Um beijão para você também, obrigado pelo carinho. Esse foi o presidente Andrés Sanches, muito obrigado por vocês aí, do mundo todo, do Brasil inteiro, acompanhar essa live com o presidente Andrés Sanches, sem dúvida alguma vai criar muita repercussão pelas respostas, né, reveladoras aí, que muito pouca gente sabe.